Olá, turma, tudo bem? Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem, eu também estou bem. Hoje, na nossa aula de História, nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo. O tema da aula de hoje é escravização de pessoas da África. Nós vamos entender como os africanos chegaram ao litoral brasileiro, como foi o percurso dessa saída da África para o Brasil. Vamos entender qual foi o contexto histórico em que ele foi inserido, em que eles foram inseridos na história do Brasil. Mas, primeiramente, é importante que cada um de vocês se coloque num lugar silencioso, confortável com o seu material à mão. Isso é muito importante. Também é importante que você coloque a data, tá certo? Para efeito de organização. Vou continuar insistindo na atividade de palavras-chave. Acredito que quando você escolhe uma palavra, o teu entendimento acerca de cada subtítulo, ele vai ser bem melhor. Então, eu convido cada um de vocês a elencar palavras-chave de cada um dos subtítulos do nosso texto de hoje, tá certo, meus amores? Também é importante que, por favor, se coloque no lugar silencioso, confortável com o seu material à mão. Eu leio daqui e você lê daí. Vamos começar? Vamos sim. Escravização de pessoas da África. Em meados do século XVI, o governo português decidiu ampliar a produção de cana-de-açúcar na colônia. Com isso, além de escravizar os indígenas, passou a usar a mão de obra de africanos escravizados. Observe no mapa as principais rotas de comércio de escravizados da África para o Brasil. Então, vamos lá. De todo o litoral do continente africano, você observa a saída. Essas setas aqui, ó, elas apontam para os lugares de onde saiu e para onde ia, tá certo? Vamos entender. Qual o nome do oceano usado na maioria das rotas comerciais? E olha só, oceano. Estou esperando a resposta, tá certo? Em qual região da África havia mais portos de embarque de escravizado? Oriental ou ocidental? Vou esperar também a resposta. Cite o nome de algumas cidades de origem e de destino das rotas marítimas. Aí você volta no mapa, tá certo? Você vai citar o nome de origem de cada um desses povos escravizados e para onde eles foram destinados, tá certo? Vamos lá. A trajetória da África para o Brasil. Imagine as condições desses navios. Como esses navios qual era a estrutura marítima da África naquele momento, trazendo esses escravizados. Não devia ser nada bom, não é? Vamos lá. A trajetória dos africanos escravizados até o Brasil era muito difícil. Eles eram capturados nas aldeias e levados para as feitorias portuguesas no litoral atlântico. Nesses locais, eles eram vendidos por chefes africanos aos comerciantes portugueses. Olha o tamanho do absurdo. Eles eram trazidos em condições péssimas. Eles eram capturados nas aldeias e levados para feitorias. E lá das feitorias eles eram vendidos por chefes africanos, ou seja, africano vendendo africano. Tamanho era o absurdo. Nesses navios, os comerciantes transportavam os escravizados em condições muito ruins, com pouco espaço, falta de higiene e alimentação precária. Por causa da enorme taxa de mortalidade, esses navios ficaram conhecidos como tumbeiros, de tumba, não é? No Brasil, os escravizados eram levados para mercados, onde eram comprados pelos donos dos engenhos para trabalharem na produção de açúcar. Economia colonial e escravidão moderna. E olha só, vamos só recapitular. Os africanos, eles saíam de várias cidades da África e eram levados para o litoral brasileiro. Aqui, eles eram vendidos em mercados e vinham da África em condições péssimas, sem alimentação, sem um espaço adequado, sem uma higienização daquele navio adequadamente. Daí a alta taxa de mortalidade. Agora nós vamos ver qual o contexto econômico em que os escravos africanos foram introduzidos na colônia brasileira. Vamos lá? O uso de mão de obra escravizada na colônia estava relacionado ao contexto de expansão dos estados modernos mercantilistas entre os séculos XV e XVIII. Vamos entender. O uso da mão de obra escrava, ela estava dentro de um contexto maior, onde haviam
os estados modernos, no caso Portugal e Espanha, e eles estavam em expansão e buscando novos territórios para explorar. E o uso da mão de obra fazia parte desse contexto econômico, não só brasileiro, mas num contexto, naquele momento, europeu. Dois estados, eles estavam em crescente desenvolvimento e estavam fazendo uso desse tipo de mão de obra, a mão de obra escrava. O uso de mão de obra escravizada na colônia estava relacionado ao contexto de expansão dos estados modernos, Portugal e Espanha, entre os séculos XV e XVIII. Vamos ler o texto? O tráfico, o comércio internacional de escravos foi uma atividade extremamente lucrativa para as coroas europeias durante a época moderna. E é pela ótica das práticas mercantilistas que ele deve ser entendido. O escravo era uma das mais valiosas mercadorias que a metrópole vendia para a colônia, enriquecendo os comerciantes portugueses e facilitando a exploração do Império Português. A captura do índio nativo não proporcionava lucro para a metrópole. A relação entre a escravidão e comércio fica mais evidente quando se percebe que, embora iniciado pelos portugueses, o tráfico de escravos foi praticado por todas as potências mercantilistas da época moderna, como a Holanda, França e Inglaterra. De acordo com os estudos recentes, entre os séculos XVI e XIX foram trazidos para as colônias europeias na América aproximadamente 11 milhões de pessoas escravizadas da África, das quais cerca de 4 milhões vieram para o Brasil. A escravidão na Antiguidade. A escravidão já existia muito tempo antes de ser praticada no Brasil. Na Antiguidade, entre gregos e romanos, por exemplo, podia ser escravizado pessoas capturadas em guerras, endividados ou acusados de cometer crime. Os escravizados geralmente trabalhavam na mineração, na agricultura e em serviços domésticos, por serem considerados propriedades de seus donos. As pessoas escravizadas podiam ser vendidas, trocadas ou libertadas. Então, vamos entender. No contexto da antiguidade, a escravidão ela tinha um outro contexto. Vamos entender. Para os gregos e para os romanos, haviam os escravos que eram trazidos, os gregos e romanos saíam para as guerras de conquista. Os povos vencidos que resistiam à guerra, e o que eles acontecia? Eles eram trazidos para a Grécia e para Roma como escravo de guerra. Ou uma pessoa, um romano ou um grego, endividado, não podendo pagar a sua dívida, ele se tornava escravo. Ou alguém que cometeu um crime violento e a punição dele se tornar escravo. Você percebe que aí eu tenho 3 tipos de escravo que é totalmente diferente da escravidão que aconteceu no Brasil. No Brasil, as pessoas elas foram forçadas, elas foram trazidas como mercadoria. Aqui no contexto grego e romano, os escravos não tinham contexto de mercadoria. Tinha um contexto de punição, um contexto de justiça e um contexto onde você foi vencido e perdeu. Por perder, se tornou escravo. Você não vê nesse trecho, para os gregos e romanos, o escravo não era uma mercadoria, tá certo? Embora ele pudesse ser vendido, trocado ou recebesse a sua liberdade. Você percebe que o conceito de escravidão da antiguidade para a escravidão que aconteceu no Brasil são bem diferentes, tá certo? Vamos avançar? A servidão na Idade Média. Na Idade Média, na Europa, durante a Idade Média, as relações de trabalho eram baseadas na servidão. Diferente de uma pessoa escravizada, o servo era livre, não uma propriedade do senhor feudal. Contudo, o que mantinha sua relação com os donos dos feudos era um pacto de fidelidade, no qual trabalhavam e produziam para o senhor em troca de proteção nas terras do feudo. E olha só, a servidão, que é totalmente diferente da escravização, o servo, na Idade Média, ele era uma pessoa livre. Ele era servo porque morava em um terreno, em um local que não pertencia a ele. E que ele tinha, por morar ali, ele tinha que fazer a troca. Ele trabalhava para o senhor, dono daquela terra, e de troca o senhor oferecia a ele proteção. E ele cuidava da terra daquele senhor.
Você observa que de servidão para escravidão tem uma diferença, tá certo? A escravidão no continente africano. Antes do contato com os europeus, já existia escravidão na África. Você percebe quando você volta lá para os primeiros parágrafos, onde você observa que eles eram capturados nas aldeias, levados para os mercados e vendidos por africanos. Então, eram africanos que capturavam africanos e vendiam africanos. Você observa aí que já existia, então, a escravidão lá na África. Entre os escravizados estavam principalmente, prisioneiros de guerra. As pessoas também podiam ser escravizadas por cometerem crimes ou contraírem dívida. E aqui você observa que a escravidão lá no continente africano, olha só, o continente africano, ela está bem próxima do que era lá na Grécia e lá na Roma. Eles se tornavam escravos por ser prisioneiros de guerra, por contraírem dívidas que não podiam pagar ou por punição. Cometiam um crime e a punição era se tornar escravo. Tá certo? Você percebe já bem aí uma semelhança. O modo como os escravizados eram tratados variam nas diferentes sociedades africanas. Nas aldeias, o trabalho escravo não era predominante, sendo pequena a importância econômica da escravidão. As pessoas escravizadas geralmente executavam serviços domésticos, além de trabalhos agrícolas. Já nos reinos e impérios, a importância econômica da escravidão era maior. Havia o comércio de escravizados, que geralmente eram trocados por produtos como sal, marfim, ouro e especiaria. Ou seja, a diferença é que nas aldeias o escravo não tinha tanta essa importância econômica. Já nos reinos da África, ele podia ser comercializado ou envolvido em uma troca. Muitos dos trabalhos pesados, como o cultivo de grandes plantações e o transporte de cargas, eram realizados por indivíduos escravizados. Nessa sociedade, era comum também que eles trabalhassem em atividades ligadas à guerra. Em determinados casos, alguns podiam se tornar comandantes militares, administradores e até mesmo conselheiros dos reis e imperadores. No século VIII, negociantes árabes do Oriente Médio passaram a influenciar no aumento do comércio de escravizados na África. A partir do século XV, no contexto de formação dos estados modernos mercantilistas, esse comércio aumentou ainda mais, representando uma das maiores e mais violentos episódios da história da humanidade. A singularidade do continente africano, que teve a maior repercussão negativa sobre o seu destino, determinando o que a África de hoje foi a de ter sido o primeiro e único lugar do planeta onde seres humanos foram submetidos à experiência sistemática de escravidão racial e de tráfico humano transoceânico em grande escala. Então a gente percebe que há uma singularidade na história da África, pois o próprio africano, ele marcou a sua história quando ele captura, quando ele vende o seu povo, ele se torna o primeiro lugar onde a prática do comércio com seres humanos aparece na história, não é? As deportações violentas de africanos foram metodicamente organizadas, primeiro pelos árabes do Oriente Médio, desde 800 d.C. até o século XIX, com ampla participação dos iranianos, persas e turcos. A partir de 1500 até a segunda metade do século XIX, foram os povos da Europa Ocidental quem protagonizaram o tráfico negreiro através do Oceano Atlântico. Trabalho escravo nos engenhos do Brasil. Então, vamos só recapitular. O escravo é trazido da África, ele vem em condições precárias, ele é vendido nos mercados, como ele sendo mercadoria. A escravidão brasileira, ela difere da escravidão que aconteceu na Grécia e na Roma, e a escravidão que já acontecia na África se parece, tem pontos semelhantes com a escravidão que acontece na Grécia e na Roma. Então, nós vamos entender que esse escravo, qual é o trabalho desse escravo no Brasil? É sobre isso que nós vamos aprender agora. Como vimos, os africanos escravizados começaram a ser trazidos para o Brasil para trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar. Engenho era o nome do maquinário usado para moer
e extrair o caldo da cana. Com o passar do tempo, passou a designar também toda a propriedade de terra onde ocorria as etapas do processo de fabricação do açúcar. Observe a imagem abaixo, que representa o engenho de açúcar no Brasil do século XVII. E aqui você vê toda uma estrutura. Você vê praticamente uma fazenda que é uma fábrica de fazer açúcar. Cada uma dessas letras representa uma estrutura do engenho de açúcar, tá certo? Vamos avançar. O que fazia os escravizados? Qual era o trabalho dos escravizados no Brasil? Os escravizados eram obrigados, olha só, obrigados a realizar praticamente todas as etapas de trabalho nos engenhos, desde a derrubada da mata para o plantio da cana até a produção de açúcar. Eles eram também responsáveis por outras tarefas ligadas à manutenção do engenho, como o cultivo de horta, a criação de animais e a fabricação de ferramentas e instrumentos de trabalho. Muitos escravizados trabalhavam na casa grande, principalmente mulheres africanas e afrodescendentes. Elas desempenhavam diversos trabalhos domésticos, além de geralmente serem responsáveis por amamentar e cuidar dos filhos dos senhores de engenho. Nos engenhos, a alimentação dos escravizados era constituída basicamente de farinha de mandioca ou de milho. Em alguns casos, o dono do engenho permitia que o escravizado cultivasse pequenas lavouras. Desse modo, ele conseguiria se alimentar um pouco melhor. Também havia trabalhadores livres nos engenhos, que realizavam atividades ligadas à manutenção, como ferreiros, carpinteiros, oleiros, pedreiros e pescadores. Outro trabalhador livre era o feitor, responsável para vigiar e controlar a rotina de trabalho dos escravizados. E olha só, que pessoas representam os feitores nessa imagem? Outros europeus no Brasil. As riquezas naturais do Brasil não atraíam somente os portugueses. Nós vimos lá no início do capítulo. Né? A partir do momento que os portugueses perceberam que outros povos estavam interessados vamos dizer, em explorar o Brasil, eles deram início, então, à colonização. E aí nós vamos ver que outros povos também tinham interesse naquela época de explorar. Os holandeses foram um dos primeiros, não é? Os holandeses se estabeleceram no Nordeste do Brasil no século XVII, no contexto da União Ibérica, época em que o rei espanhol Filipe II tornou-se soberano de Portugal. Filipe II também governava os Países Baixos, formado por Holanda e Bélgica. No final do século XVI, a Holanda controlava grande parte do processo de refinamento do açúcar e o comércio do produto na Europa. Por isso, os holandeses não aceitavam o domínio espanhol e decidiram proclamar sua independência da Espanha, em 1580. Passadas algumas décadas, a empresa holandesa Companhias das Índias Ocidentais e o governo holandês planejaram a invasão da rica região açucareira do Brasil, que estava sob o domínio espanhol. As invasões holandesas. Os holandeses invadiram a Bahia em 1624, mas foram expulsos por espanhóis e portugueses. Afinal de contas, era necessário naquele momento que a produção de açúcar tivesse dentro do controle de Portugal e da Espanha, e não de holandês. Tentaram novamente em 1630 e obtiveram êxito ao conquistar Olinda e Recife. Os holandeses permaneceram no Nordeste até 1654, dominando também Itamaracá, Paraíba, Cabo de Santo Agostinho, Ceará, Alagoas e Maranhão. Como parte de sua estratégia, a Companhia Holandesa enviou barcos e tropas do Recife até a África e conquistou São Jorge da Mina, em 1627, e Angola, em 1641, locais controlados por portugueses para apreensão de escravizados. Com isso, os holandeses aumentaram o número de escravizados no Brasil e obtiveram mais lucro na produção de açúcar. E aqui, meus amores, eu vou convidar vocês a fazer uma leitura do conteúdo e a gente vai parar por aqui. Eu quero que vocês, além da leitura do nosso módulo, possam pesquisar sobre a vida dessa pessoa, o Conde Maurício. Meus amores, essa foi a nossa aula de história. Espero que vocês tenham compreendido
espero também que vocês possam realizar as atividades que estão sendo propostas com alegria e com êxito. Beijos e até a próxima!